Bem-vindos ao podcast desta noite. Hoje abordaremos o importante tema da relação entre o ego, a mente e a personalidade. Muita gente se confunde com essas palavras. Sobre o ego, já falamos bastante em podcasts anteriores. Acreditamos estar bem claro o assunto. Abordamos, inclusive, a origem e o desenvolvimento do ego, a partir de quando a essência, ou a consciência, ingressa no reino humano. Portanto, torna-se necessário agora dizer algo sobre a personalidade. Em gnose, aprendemos que a personalidade se forma nos primeiros 7 anos de vida. Etimologicamente, personalidade vem de personos, que significa soar através de. Esse personos era uma máscara usada no teatro da Grécia Antiga, onde o ator personificava ou representava um personagem, quase sempre um deus. Para a psicologia acadêmica, não há diferença entre ego e personalidade. Entretanto, na psicologia gnóstica, a personalidade é algo distinto do ego, como realidade mental ou psicológica. Ego, mente e personalidade formam uma espécie de simbiose, mas são diferentes entre si. Por exemplo, a personalidade morre com o desencarnado. O ego se perpetua pelas diferentes vidas de uma pessoa. Para a gnose, a personalidade é algo emprestado, um instrumento, um meio de manifestação. São habilidades, capacidades e conhecimentos desenvolvidos ou adquiridos durante os primeiros anos de vida. A personalidade é moldada de acordo com o meio ambiente, a época, a família e a sociedade. As primeiras habilidades e características de expressão são criadas na infância. Mais tarde, a criança aprende a usar talheres, balbuciar palavras, trocar de roupa, rabiscar, desenhar, escrever, tocar algum instrumento musical e assim sucessivamente, adquirindo e desenvolvendo habilidades específicas, segundo sua natural inclinação. Em resumo, a personalidade é criada pela educação e o meio que nos rodeia. Já o ego vem de berço, é pré-existente de outras vidas e faz parte de nossa mente animal. Entenda-se que a personalidade deve ser desenvolvida em todos os níveis: mental e intelectual, emocional e motriz, ou motor. A educação praticada na antiga escola pitagórica, na Grécia, estava voltada para a mente, a emoção e o movimento. É conhecida como educação integral. Uma educação holística, desde a infância, seria de grande valia para criarmos cidadãos realmente íntegros e voltados para o altruísmo e a generosidade. Porém, tal não ocorre mais nos dias atuais desta humanidade. O ambiente familiar, a vida nas ruas e na escola dão à personalidade seus matizes e características. O exemplo e a experiência dos mais velhos é algo definitivo para a personalidade em formação. Daí a razão de se dizer que a criança aprende mais com o exemplo do que com palavras. A televisão, hoje, da forma como é usada, tornou-se a grande disseminadora dos falsos valores para a personalidade humana, contribuindo para a formação da sociedade caótica e destrutiva em que vivemos. Uma personalidade desenvolvida no meio da dor e do sofrimento, da miséria e da ignorância, torna-se um instrumento inútil para a inteligência. Nesse caso, uma pessoa pode ter grandes ideias, mas não tem a capacidade de realizá-las, pois lhe falta habilidade específica. É o caso típico de uma pessoa que tem grandes inspirações artísticas, mas que, por falta de habilidade musical ou com os pincéis, não consegue plasmar na tela ou no instrumento musical
a sua inspiração. É um crime de lesa humanidade deixar crianças inocentes abandonadas à mercê das circunstâncias da vida e do mundo. A educação correta e integral sempre foi fundamental em todas as culturas altamente desenvolvidas. Nenhum povo ou nação será grande, desenvolvido e civilizado sem uma educação integral, à altura dos valores morais, éticos, sociais e espirituais do ser humano. A humanidade atual já entrou no ciclo involutivo e a sua destruição é iminente. E quanto à mente? A mente humana difere da mente animal, exclusivamente pela forma intelectual que a primeira apresenta. Se tirarmos o intelecto de um homem, ele passará a se comportar como qualquer outro animal, vivendo e agindo pela força da mente instintiva. Crianças criadas por animais, por exemplo, quando foram descobertas e observadas, comportavam-se como o animal que as criou. A mente, ou o corpo mental que possuímos, é produto da mecânica evolutiva da natureza. Não temos ainda um autêntico corpo mental, de carne e osso mentais. O corpo mental verdadeiro é forjado quando se trabalha com alquimia. O atual corpo mental dos seres humanos é constituído de matéria protoplasmática, ou seja, é um corpo ou princípio forjado e emprestado pela natureza. Para alguém se tornar imortal, é preciso forjar um corpo mental próprio. Hoje, quando um homem cultiva as forças de sua mente, não está fazendo mais que superpolarizar determinadas faculdades que muitas vezes se desenvolve à custa de outros atributos essenciais e vitais para a existência plena e completa. Esses poderes do corpo mental animal são como luz de vela diante do sol, quando comparados com os poderes e atributos do autêntico corpo mental criado no quarto grau do magistério de fogo ou na quarta iniciação maior, mediante a prática da alquimia sexual. Jamais devemos confundir a mente com o cérebro. O cérebro é tão só a parte física da mente. A natureza criou o cérebro para ancorar o pensamento, mas não é o pensamento. Quem confunde mente com cérebro parte do princípio de que o fio elétrico é a eletricidade. O pensamento também não é a inteligência. Portanto, não adianta cultivar a mente acreditando que se tornará mais inteligente. A inteligência é uma faculdade da consciência. Quanto mais consciente for um homem, mais inteligente ele será. A mente, o atual corpo mental, é motivo de conflitos e sofrimentos. Aqueles que almejam as altas esferas da ciência universal necessitam reeducar a mente, torná-la dócil e receptiva. Para que isso se torne possível, temos que limpar a mente dos egos e dos agregados psicológicos. Isso é feito com a técnica e a ciência da autoobservação, autoanálise, compreensão e meditação. Temas esses que já abordamos em podcasts anteriores. É uma lástima ver as pessoas alimentando sua mente, seu corpo mental, com impressões negativas, colhidas de filmes e revistas pornográficas, romances baratos, novelas, livros de aventura, música infernal, teatro degenerado e por aí vai. O corpo mental, tal como a consciência, necessita de alimentos próprios, cuidados especiais, disciplina e uma educação específica. Aquele que cristifica seu corpo mental torna-se um Buda, e isso se alcança na quarta iniciação maior. Por fim,
Em relação à consciência ou essência, ela em si mesma é manas, a alma humana. Manas trabalha e atua de forma independente da mente, das emoções e do corpo. Manas está além da mente, dos afetos e das recordações. A psicologia confunde consciência com ego. Muitas escolas e ordens que atuam no jardim de infância do esoterismo da humanidade vão além até, dividindo esse ego em eu superior e eu inferior. A filocalia e a cosmologia antigas ensinam claramente que o ego é ego e consciência é consciência. A consciência é uma faculdade, um atributo da alma e do ser. No homem comum e corrente, de fato, existe mais subconsciência do que consciência. A inconsciência do homem é tamanha que basta adormecer em seu leito para mergulhar em sonhos e não se lembrar de mais nada. É como morrer mesmo estando vivo. A inconsciência aumenta com o passar dos anos, porque esquecemos de nós mesmos. Temos nossa atenção descentralizada ou voltada para o mundo exterior, quando deveríamos permanecer atentos, alertas e centrados em nós mesmos, em nosso interior, em nosso ser. Por sermos criaturas inconscientes, vivemos e fazemos tudo de forma mecânica e superficial, sem sentir e sem chegar a viver de fato, porque mais bem passamos pela vida do que a vivemos. Para deixar de ser inconscientes, precisamos aprender a dividir e a governar a atenção. Onde estiver nossa atenção, ali estará nossa consciência. Para finalizar, temos a dizer que é necessário esvaziar a mente de seus agregados. Quando tivermos a mente vazia de egos, poderemos remodelar nossa personalidade, praticando ou exercitando de modo paciente e persistente, por anos a fio, novos hábitos, costumes, formas de pensar, sentir e agir, para depois podermos expressar a nova realidade psicológica criada em nosso universo interno. Normalmente, todo esse novo trabalho é feito durante os processos iniciáticos. A nova etapa de podcasts que iremos desenvolver a partir da próxima semana tratará exatamente desses temas e desses detalhes. Por hoje, muito obrigado pela sua atenção e por sua consideração. Voltaremos em 3 minutos para responder as perguntas e comentar as questões que nos forem apresentadas nesse intervalo. Muito obrigado. Paz inverencial.